Olá, nesta aula falaremos sobre avaliação de investimentos. Nós vamos ver então as metodologias que existem para avaliar um investimento. E não só um investimento, mas alternativas de investimento. Pois muitas vezes um investidor ou uma empresa possui vários investimentos à sua disposição, mas ele precisa escolher algum deles como sendo o mais interessante. E nós veremos ainda que, dependendo da metodologia utilizada, a conclusão pode ser diferente. Então, uma metodologia poderia indicar um investimento a ser feito e uma outra metodologia pode indicar que um outro investimento pode ser o mais interessante. Valor de um projeto. Então, para que um projeto tenha um valor e a pessoa decida investir nesse projeto, o importante é que todo o valor que esse projeto te retornar seja superior ao valor investido. Então, para a gente visualizar isso, vamos observar. Então, o investimento. Nós temos, a princípio, um valor que é aplicado. Esse valor é aplicado numa operação financeira ou em algum outro tipo de investimento. Depois de algum tempo, nós temos o valor de retorno. E para que o investimento seja interessante, o que nós devemos ter é que o valor de retorno seja maior do que o valor da aplicação. Então, a partir de um fluxo de caixa que nós temos de uma operação, de um investimento, o que acontece é que nós podemos extrair muita informação dali. Primeiramente, tendo um fluxo de caixa, nós conseguimos descobrir qual é a taxa de juros associada àquele fluxo de caixa. Outra coisa que nós conseguimos obter a partir de um fluxo de caixa é o seu valor presente. Desde que nós conheçamos qual é a taxa de juros aquele investidor, que seria a alternativa de investimento para aquele investidor, é possível que a gente encontre também o valor presente deste investimento. E essas são algumas formas da gente analisar um projeto. Metodologias de análise de um projeto. Então vamos detalhar um pouco quais são as metodologias existentes. Uma delas é o payback descontado. É simplesmente o tempo que leva para que a gente recupere o capital investido. Uma outra forma de analisar o investimento é através do valor presente líquido, também chamado de VPL. É uma forma de se obter, como o próprio nome já diz, né, o valor presente. Né, o valor presente líquido é o valor presente daquele projeto. Então nós vamos pegar todos os fluxos de caixa futuro, trazemos a valor presente e assim nós conseguimos um valor. E nós temos que fazer uma análise desse valor para verificar se é ou não interessante fazer um investimento. Taxa interna de retorno, ou TIR. A taxa interna de retorno é a taxa que proporciona aquele fluxo de caixa. Então, a partir do momento que nós temos um fluxo de caixa, nós podemos calcular qual é a taxa de juros que dá origem àquele fluxo de caixa. E a partir desse momento nós podemos usar essa taxa de juros como uma forma de decidir a viabilidade de algum projeto. Vamos ver. Então, para obter a TIR, nós vamos ter primeiramente um valor inicial. Esse é o valor que é aplicado. Então, esse dinheiro vai para um investimento e depois disso nós temos um valor de retorno. E a partir desses valores, o valor inicial e o valor de retorno, nós podemos calcular uma taxa de juros, que é a taxa aplicada para gerar o valor de retorno. Essa é a taxa interna de retorno, ou TIR. Taxa interna de retorno modificada, TIR-M. Ela existe para solucionar um problema que existe com a TIR. Conforme nós veremos ainda nessa aula, a TIR ela nos dá um valor que não é muito apropriado. Então, para corrigir um problema que ocorre com a taxa interna de retorno, foi criada a taxa interna de retorno modificada. De certa forma, ela também está nos dando a taxa de juros
que o investidor consegue com aquele investimento. Só que essa taxa vai ser um pouco diferente da outra que nós obtivemos. E vai ser um pouco mais adequada na hora de comparar diferentes investimentos. Agora, para a gente se aprofundar um pouco mais no conhecimento da avaliação entre alternativas de investimentos, vamos observar este exemplo. O presidente de uma empresa fez uma reunião com representantes de vários setores. Foram apresentados 2 projetos, um da área financeira, que visa reduzir custos, e o outro da área operacional, que visa o aumento do lucro. O presidente da empresa chama o diretor financeiro e o diretor operacional para que eles apresentem o fluxo de caixa dos próximos 4 trimestres. Cada um dos diretores diz precisar de R$300 mil para viabilizar o seu projeto, pois este foi o valor estipulado pelo presidente. Porém, os recursos disponíveis somente podem atender às necessidades de um dos projetos. Nós acabamos de ver o presidente da empresa com 2 alternativas de investimento. Uma proposta foi dada pelo diretor financeiro, outra proposta pelo diretor operacional. Vamos observar os números que foram apresentados por cada um desses diretores para que a gente possa auxiliar o presidente dessa empresa na tomada da decisão. Então nós vemos que o investimento do diretor financeiro exige um investimento inicial de R$300 mil, mas esse investimento vai proporcionar um fluxo de caixa durante 4 trimestres. No primeiro trimestre, o fluxo é positivo de R$125 mil, no próximo R$110 mil, depois R$90 mil e depois R$70 mil. Então, esse foi o fluxo de caixa apresentado pelo diretor financeiro. E, como o diretor financeiro já havia falado, a proposta dele era de redução de custo. Então, todo o custo que foi reduzido, nós interpretamos isso como uma entrada de caixa. Então, toda a redução de custo acaba aparecendo como uma setinha para cima, representando uma entrada de capital. Vamos ver agora qual foi a alternativa de investimento apresentada pelo outro diretor, o diretor operacional. Vamos ver. Então, o fluxo de caixa requer um investimento inicial de R$300 mil e vai proporcionar 4 fluxos de caixa trimestrais. Primeiramente, um de R$90 mil, depois um de R$100 mil, depois no terceiro trimestre R$105 mil e no quarto trimestre um fluxo de caixa de R$110 mil. Nós temos então agora 2 fluxos de caixa e cada um deles representa um dos possíveis investimentos a serem escolhidos. O método do valor presente líquido, VPL. Então, através do VPL, nós podemos tomar a decisão entre diferentes investimentos. O que o VPL faz é justamente calcular o valor presente de todos os fluxos de caixa que são gerados por um investimento. Para que o investimento seja interessante, é importante que o valor presente líquido dele seja positivo. Então nós queremos que o valor presente de um investimento seja maior que 0. E isso vai representar que existe um lucro naquele investimento. Então, a partir de agora, nós vamos considerar as 2 alternativas de investimento daquela empresa, a alternativa apresentada pelo diretor financeiro e pelo diretor operacional, e a partir daí avaliar qual é a mais interessante. E vamos fazer isso através do método do VPL, observando que para comparar, sempre para a gente agrupar os valores, sempre a gente vai ter que levar em consideração, é claro, o valor do dinheiro no tempo. Vejamos. Fluxo de caixa do diretor financeiro. Então, para várias datas diferentes, nós temos o valor do fluxo de caixa. Na data 0, nós temos uma saída de caixa de R$300 mil e depois, a cada trimestre, nós temos entradas de caixa de R$125 mil, R$110 mil, R$90 mil e R$70 mil. Nós vamos agora encontrar o valor presente de cada um desses fluxos de caixa.
Como a saída de R$300 mil ocorre na data zero, esse já é o valor presente, então não precisamos fazer nenhuma conta. Então o valor presente é menos R$300 mil, é uma saída de caixa de R$300 mil. Já no trimestre 1, nós temos que trazer isso a valor presente. E a taxa de juros é uma taxa de 2% ao trimestre. Então, nós vemos que o valor presente vai ser 125 mil dividido por 1 mais a taxa de juros, né? Então vai ser 1,02. E a gente obtém o valor presente de R$ 122.549,02. A gente faz isso para todos os outros fluxos de caixa. O fluxo de 110 mil, ele vai ser dividido por 1,02 ao quadrado, porque ele ocorre no segundo trimestre e para ser trazido para a data zero, são necessários 2 trimestres para trás. Do trimestre 3, a gente tem 90 mil reais que a gente divide por 1,02 elevado ao cubo. A gente encontra o valor presente. E o que ocorre na data 4, no trimestre 4, a gente tem que o valor presente é 70 mil dividido por 1,02 elevado à quarta. Então a gente tem o valor presente agora de cada um desses fluxos de caixa. Agora, portanto, a gente acha o valor presente do investimento, que é simplesmente a soma de todos os valores presentes, observando que o primeiro fluxo de caixa é negativo e todos os demais são positivos. Assim a gente chega finalmente ao valor presente líquido, que é de R$ 77.755,78. Valor presente líquido do investimento sugerido pelo diretor financeiro, que foi de pouco mais do que R$ 77 mil. Agora vamos descobrir qual é o valor presente líquido do investimento sugerido pelo diretor operacional. Vamos lá. Então, a gente observa que logo no instante zero tem um valor de menos R$ 300 mil, o investimento necessário, e depois tem 4 entradas de capital. A primeira de R$ 90 mil, R$ 100 mil, R$ 105 mil e R$ 110 mil. Depois a gente vai trazer cada um desses valores a valor presente. Como a saída de caixa de R$ 300 mil já está na data zero, o valor presente é ele mesmo. Agora, o do trimestre 1, a gente vai ter que trazer os R$ 90 mil a valor presente. Então, a gente divide por 1,02, lembrando que a taxa de juros é de 2% ao trimestre, e assim a gente chega ao valor presente, que é de R$ 88.235,29. Continuamos fazendo isso para todos os outros trimestres. Para o trimestre 2, a gente pega 100 mil, divide por 1,02 ao quadrado, porque a gente está no segundo trimestre e tem que trazer a data zero. No trimestre 3, 105 mil dividido por 1,02 ao cubo, porque a gente está no terceiro trimestre e tem que trazer esse valor até a data zero. E no quarto trimestre, 110 mil dividido por 1,02 elevado à quarta. E aí a gente tem o valor presente de cada um desses fluxos de caixa. Somando todos esses valores, lembrando mais uma vez que o fluxo da data zero é negativo e todos os outros são positivos, a gente chega finalmente que o valor presente líquido desse investimento é de R$ 84.919,01. Então nós observamos o valor presente líquido de cada um desses investimentos. O do diretor operacional tem um valor um pouco superior ao fluxo de caixa apresentado pelo diretor financeiro. Então, nos parece, nesse momento, mais interessante investir naquela alternativa que foi apresentada pelo diretor operacional. Método do payback descontado. Esse método nos permite calcular o tempo que leva para que se recupere o capital investido. Então, muitas vezes, investimentos diferentes podem ter expectativas diferentes de tempo para que o capital seja recuperado. E muitas vezes o investidor pode estar interessado não em ter uma remuneração alta, mas em recuperar rapidamente o capital que ele investiu.
e dessa forma seria mais interessante para ele utilizar essa metodologia. É importante observar que existe um outro método, que é o método do payback, mas esse método ele não é muito utilizado, né? A gente costuma utilizar o método do payback descontado. O método do payback, a gente simplesmente avalia o dinheiro sem avaliar o seu valor no tempo. Mas no payback descontado não, nós consideramos o tempo que leva para se recuperar um capital investido, mas levando em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então vamos novamente analisar as duas alternativas de investimento daquela empresa e ver qual que é mais interessante pelo método do payback descontado. Fluxo de caixa do diretor financeiro. Então nós vemos em cada um dos instantes de tempo o fluxo de caixa que ocorre. Nós temos também logo abaixo o valor presente conforme já havíamos calculado. Agora o que nós vamos fazer é descobrir quanto que é o VPL até um determinado trimestre. O VPL até o trimestre 1 é simplesmente a soma do valor que ocorreu na data 0, menos 300 mil, com o valor presente do trimestre 1, que é de 122.549,02 centavos. A gente obtém um VPL negativo de menos R$ 177.450,98. Bom, se o VPL é negativo até aí, significa que o capital ainda não foi recuperado. Considerando até o trimestre 2, então a gente vai considerar os fluxos que ocorreram na data 0, 1 e 2. E claro, todos a valor presente. Somando esses três valores, nós obtemos o valor de menos R$ 71.722,41. Como é negativo, o capital ainda não foi recuperado. Mas quando a gente chega no trimestre 3, a gente vê que o VPL, o valor presente líquido, até o fluxo do trimestre 3 é positivo. O valor é de R$ 13.086,60. Então, como é positivo, a gente já vê que nesse ponto o capital investido já foi recuperado e não só recuperado, mas ainda já passou a ter um lucro de um pouco mais de R$ 13 mil. E tem na sequência o VPL no trimestre 4, claro que é superior, mas até o trimestre 3 a gente já vê que o valor investido foi recuperado. Então a gente conclui que o payback descontado é de 3 trimestres. Então vimos que para o diretor financeiro, o investimento que ele havia sugerido, o tempo de retorno daquele investimento é de 3 trimestres. Agora vamos observar quanto que é o payback da outra alternativa que nós temos de investimento, que é apresentada pelo diretor operacional. Fluxo de caixa do diretor operacional. Vemos mais uma vez o valor do fluxo de caixa que ocorre a cada trimestre e, logo abaixo, o cálculo do valor presente de cada um desses fluxos de caixa. E agora nós calculamos o VPL que ocorre até um determinado trimestre. Então, o VPL até o fluxo de caixa do trimestre 1 é menos 300 mil mais R$ 88.235,29. O valor é negativo, de menos R$ 211.764,71. Como o valor é negativo, o capital investido ainda não foi recuperado. E a gente observa a mesma coisa para o VPL até o fluxo do trimestre 2 e 3. Mas quando a gente chega no VPL até o fluxo do trimestre 4, a gente observa que o valor é positivo, de R$ 84.919,01. Portanto, o payback descontado é de 4 trimestres. Pelo método do payback descontado, o objetivo é que o capital seja recuperado no menor intervalo de tempo possível. A gente viu que o investimento sugerido pelo diretor financeiro possuía um payback de 3 trimestres, enquanto que o outro investimento possuía um payback de 4 trimestres. Portanto,
o investimento escolhido por essa metodologia seria justamente o que possui menor tempo de pagamento, né? O investimento leva menos tempo para se pagar, que seria aquele sugerido pelo diretor financeiro, que leva 3 trimestres. Método da taxa interna de retorno, TIR. A taxa interna de retorno, ela é muito utilizada. Sempre que nós possuímos um fluxo de caixa, é possível a gente calcular qual é a taxa de juros implícita naquele fluxo de caixa, ou seja, a taxa de juros que dá origem àquele fluxo de caixa. Então, a TIR, ela é uma taxa de juros. Por isso, a gente pode utilizar para comparar investimentos. Então, a TIR, ela define qual investimento é o mais interessante, justamente por ela ser uma taxa de juros que pode ser comparada com facilidade. Para a gente calcular a TIR, infelizmente não é possível fazer isso na mão, fazer simplesmente através de contas. A gente precisa sempre ou de uma calculadora financeira ou precisa utilizar algum programa de computador como o Excel. Justamente porque tanto a calculadora como o Excel, eles fazem isso pelo método de tentativa e erro. Então não existe uma conta, uma forma de calcular isso. Então, vamos utilizar o Excel e observar as alternativas de investimento que nós temos através do método da taxa interna de retorno. Vamos ver. Então, cada um dos fluxos de caixa foram colocados em células no Excel. Então, a gente vê que os fluxos estão da célula B2 até a célula F2, B2, C2, D2, E2 e F2. E logo a seguir a gente coloca o cálculo da TIR. Então, na célula B4, aparece aí, foi digitado simplesmente igual TIR, aí entre parênteses foi colocado B2, 2 pontos F2. Então, o Excel interpreta que a gente está calculando a TIR do fluxo de caixa que está indo da célula B2 até a célula F2. A TIR é de 13,37% ao trimestre. Agora nós vemos o fluxo de caixa apresentado pela outra alternativa de investimento, que é o investimento sugerido pelo diretor operacional. Nesse caso, simplesmente os valores dos fluxos de caixa que são diferentes, mas as contas todas são as mesmas. A única conta que a gente faz, na verdade, é o cálculo da TIR. Novamente, a TIR é calculada entre as células B2 e F2 e o valor da taxa interna de retorno agora é de 12,72% ao trimestre. Então, nós acabamos de calcular a TIR para 2 investimentos diferentes. E vimos que a taxa interna de retorno era um pouco superior a 13%, no outro, um pouco inferior a esse valor. E assim, é claro, a gente escolheria o investimento com maior taxa interna de retorno. Mas é importante tomar um pouco de cuidado quando a gente fala da TIR, porque por causa do reinvestimento. Existe o problema do reinvestimento. Então, quando a gente vai calcular a TIR, muitas vezes aqueles fluxos de caixa que são obtidos nos períodos de tempo intermediários, eles são reaplicados ou reinvestidos a uma taxa de juros menor. E isso faz com que a taxa de retorno que o investidor consiga não seja a TIR, mas sim uma taxa de retorno menor. Então, ocorre esse tipo de problema com a TIR, que é o problema do reinvestimento, que vai ser corrigido justamente por uma outra metodologia que nós vamos ver logo mais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos observar um conceito sobre a taxa interna de retorno. Dentre todos os indicadores mais utilizados, a TIR é aquele que ao primeiro exame aparenta apresentar as menores limitações. Isso se deve, possivelmente, à independência de informações exógenas ao projeto para sua obtenção. Em particular, não depende da definição a priori de um custo de oportunidade do capital para sua elaboração, como ocorre nos casos dos outros indicadores considerados. Todavia, essa vantagem é apenas aparente, pois a TIR somente será um indicador consistente em uma situação em que um investidor que dispuser de um capital para aplicação de valor K
tendo como alternativas de investimento projetos mutuamente exclusivos, não puder aplicar o valor residual de seu capital inicial após o investimento no projeto escolhido, o que é uma situação bem pouco realista. Método da taxa interna de retorno modificada, TIR-M. Então, a taxa interna de retorno modificada é uma solução para o problema que existe na taxa interna de retorno. Então, como a gente viu agora há pouco, a taxa interna de retorno tem um problema, porque muitas vezes, quando o investidor recebe fluxos de caixa intermediários, então, depois de um trimestre, por exemplo, a empresa recebe um fluxo de caixa, mas se a empresa não precisar daquele fluxo de caixa no momento, ela vai reinvestir, mas ela vai reinvestir a uma taxa de juros menor. Então, se a empresa estiver conseguindo uma taxa de retorno naquele investimento lá de 13% ao trimestre, mas ela vai pegar aqueles recursos e aplicar uma taxa muito menor, uma taxa de 2% ao trimestre. Então, chega ao final do período, a taxa que o investidor conseguiu não é a mesma taxa que aquela que a gente calculou pela taxa interna de retorno. Então, a gente precisa, de certa forma, resolver isso. Então, a gente tem que levar em consideração a taxa interna de retorno, ou seja, a taxa de retorno do projeto, mas a gente também precisa levar em consideração que aquele capital que foi resgatado numa data anterior ao final do projeto, ele vai ser reinvestido a uma taxa de juros menor. Então, o problema que existe é esse, é que existe um problema de reinvestimento justamente por causa de taxas de juros diferentes em cada uma das aplicações. E a solução está justamente na taxa interna de retorno modificada, que leva as duas taxas de juros em consideração. Então agora vamos utilizar a taxa interna de retorno modificada para calcular a taxa de juros de cada uma das alternativas de investimento que nós temos, né? A alternativa do diretor financeiro e a alternativa do diretor operacional. Vejamos. Fluxo de caixa do diretor financeiro. Então, nós temos aí o fluxo de caixa que ocorre a cada trimestre, né, menos 300 mil na data zero e depois mais outros 4 fluxos positivos. E depois nós vamos calcular o valor futuro, mas o valor futuro, a gente não vai calcular o valor futuro do primeiro fluxo de caixa, somente do trimestre 1 em diante. Então, o fluxo que ocorre no trimestre 1, quando ele é pego pelo investidor, o investidor pega 125 mil reais, mas vai aplicar aquele dinheiro, não vai deixar o dinheiro parado. Mas a alternativa de investimento que esse investidor tem é aplicar a uma taxa de 2% ao trimestre. Então ele aplica a essa taxa por 3 meses, pois ele está no trimestre 1 e vai aplicar até o trimestre 4, o que vai produzir um valor final de R$ 132.651. A gente faz isso para todos os próximos trimestres. Trimestre 2, até o trimestre 4, vão se passar 2 trimestres. Então vai ser 110 mil vezes 1,02 elevado a 2, né? Elevado ao quadrado, elevado a 2, justamente porque serão 2 trimestres. Isso resulta em R$ 114.444. Do trimestre 3 para o 4, apenas um trimestre. Então, o valor de R$ 90 mil vai ser multiplicado por 1,02, para fazer a correção por um trimestre, o que resulta em R$ 91.800. E o fluxo do trimestre 4 não precisa ser corrigido, pois ele já está no trimestre 4 e não precisamos aplicar nenhuma correção a ele. Então, o valor futuro total, né, somando do trimestre 1 ao 4, é de R$ 408.895. Agora que nós temos o valor futuro do investimento e sabemos o valor presente, que é de R$ 300 mil, nós podemos calcular a taxa de retorno, e essa taxa é justamente a taxa interna de retorno modificada. Então, a gente calcula como se fosse calcular qualquer outra taxa de juros, utilizando a fórmula dos juros compostos. Assim, a gente tem que a taxa interna de retorno modificada é igual ao valor futuro, F,
sobre o valor presente P, elevado a 1 sobre N, onde N é o prazo da aplicação, menos 1. Então, substituindo os valores e fazendo as contas, nós chegamos à conclusão que a taxa interna de retorno modificada é de 8,05% ao trimestre. Então, nós vimos, pelo método da TIR anteriormente, que a taxa de retorno do investimento era superior a 13% ao investimento do diretor financeiro. Agora, pela taxa interna de retorno modificada, a gente obteve uma taxa bem menor, que é de 8,05% ao trimestre. Então, a taxa interna de retorno modificada é menor, né, justamente porque ela leva em consideração aquela taxa de reinvestimento, porque aquele investimento ele tem uma taxa de retorno superior a 13%, mas o capital que for resgatado antes do final desse investimento vai ser reaplicado a uma taxa muito menor, que é de 2% ao trimestre, o que faz com que a taxa de retorno do investimento não seja superior a 13%, mas é uma taxa simplesmente de 8,05%. Agora vamos observar o investimento sugerido pelo diretor operacional. Então nós temos, logo no começo, o valor de cada um dos fluxos que foram gerados a cada trimestre. Depois nós calculamos o valor futuro, né? Então nós fazemos a correção de cada um dos fluxos que foram recebidos para encontrar os seus valores futuros, do trimestre 1 ao trimestre 4. Depois de fazer isso, nós somamos todos esses valores para encontrar o valor futuro total. E obtemos que o valor futuro total é de R$ 416.648,72. Agora podemos usar a fórmula dos juros compostos para calcular a taxa interna de retorno modificada. Então essa taxa interna de retorno modificada, que é uma taxa de juros, é dada por valor futuro, F, dividido pelo valor presente, P, elevado a 1 sobre N, onde N é o prazo da aplicação, menos 1. Substituindo os valores e fazendo as contas, nós chegamos finalmente que a taxa interna de retorno modificada deste investimento é de 8,56% ao trimestre. Então, agora, de acordo com a taxa interna de retorno modificada, nós vemos que a melhor alternativa de investimento é aquela que foi sugerida pelo diretor operacional, pois essa é justamente aquela que apresenta a maior taxa interna de retorno modificada. Comparação entre as metodologias. Então, de todas as metodologias que nós vimos até agora, algumas delas deram razão ao diretor financeiro, outras delas deram razão ao diretor operacional. Então agora nós vamos apresentar um resumo com todas essas informações que foram calculadas e tentar tomar a melhor decisão possível. Vamos ver. De acordo com o VPL, nós vemos que os recursos deveriam ser entregues ao diretor operacional, pois o projeto do diretor operacional é o que proporciona o maior valor presente líquido. Entretanto, se a gente utilizar o método do payback descontado, ou seja, se nós quisermos recuperar o dinheiro investido o mais rápido possível, aí nesse caso os recursos deveriam ser entregues ao diretor financeiro, pois nesse caso o tempo de retorno do investimento é de 3 meses. Utilizando a taxa interna de retorno, a melhor alternativa seria a que proporciona a maior taxa de retorno, que é justamente a alternativa do diretor financeiro. E se utilizássemos a taxa interna de retorno modificada, a melhor alternativa é a do diretor operacional, pois a taxa interna de retorno modificada é de 8,56% ao mês. Nós vimos então que diferentes metodologias proporcionaram diferentes resultados. Cada metodologia fez uma certa consideração. O importante é que nós tenhamos sempre um objetivo,
para que nós possamos utilizar uma metodologia. Muitas vezes, se a gente utiliza uma metodologia sem ter um objetivo muito claro, nós não sabemos qual delas escolher. Então, se o investidor tem necessidade de recuperar o capital investido rapidamente, então, certamente, a melhor alternativa é o payback descontado. Mas, se o investidor procura obter um retorno maior, então, a melhor alternativa, certamente, seria a taxa interna de retorno modificada, pois, com essa metodologia, ele consegue descobrir exatamente qual é o investimento que vai proporcionar para ele a melhor rentabilidade. E, justamente como o valor dos dois investimentos é igual, né, qualquer um dos dois investimentos requer R$300 mil iniciais, então, saber a taxa de juros é indiferente. É claro que, se os valores fossem diferentes, então a taxa de juros poderia não ser interessante, porque muitas vezes não adianta um investimento possuir uma taxa de retorno alta, mas o seu valor original ser baixo. Então, mesmo a taxa alta pode não produzir a mesma rentabilidade que o outro investimento. Então, nesta aula, nós vimos como avaliar diferentes alternativas de investimento. Então, muitas vezes nós possuímos mais de uma alternativa e cada alternativa possui fluxos de caixa que ocorrem em datas diferentes ou fluxos de caixa com valores diferentes. E isso torna muito dificultoso fazer uma comparação entre os investimentos. Então, nós temos que seguir algum tipo de metodologia e ver sempre qual que é a mais adequada aos objetivos da empresa ou da pessoa que está selecionando aquele investimento. Para complementar o seu estudo sobre avaliação de investimentos, seguem 2 livros. O primeiro deles é Matemática Financeira, Aplicação à Análise de Investimentos, do Carlos Patrício Samanês. O capítulo 11, este capítulo, ele trata muito bem sobre análise de investimentos e sobre as decisões a serem tomadas. O outro livro é Matemática Financeira e Suas Aplicações, do Alexandre Assaf Neto. E o capítulo é o capítulo 10, com o título Análise de Investimentos e Reposição de Ativos. Esses 2 livros, esses respectivos capítulos, são essenciais para o estudo da avaliação de investimentos. Bons estudos!